Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um aço, o VG10, que, vamos dizer o seguinte, ele foi muito popularizado no Ocidente pela Spyderco, tá? Porque o carro-chefe da Spyderco é o VG10. Ela produz lâminas numa infinidade de aços. Acho que é a única companhia que faz isso. Ela te dá a opção assim, tudo quanto é aço de bom desempenho para cutelaria, provavelmente você vai achar algum modelo da Spyderco que use. E se ela não tem nos modelos de produção de linha, ela tem nos modelos chamados de mule, ou seja, os modelos para teste justamente de aço, onde a geometria é exatamente a mesma para todas as lâminas, só mudando o aço. E como ele foi mas extensamente usado em dois modelos da Spyderco que talvez sejam até o advento, e mesmo com o advento do Tenacious, os mais vendidos da Spyderco, que são também seus carros-chefe de modelos, que é o Endura e o Delica, esse aço ficou popular no Ocidente, sendo que já era usado no Japão, porque originalmente o VG10 foi patenteado e é produzido pela Takefo, japonesa. Tá? É um aço antigo, acho que ele data da década de 50, mais precisamente 1959, mas não vamos fazer muita enrolação, não. Vamos direto ao ponto. Gente, basicamente, tá? Basicamente, nós estamos falando de um aço 440C com capacidade de trabalho com dureza um pouco maior. Ah, Cabral, mas tem muita diferença. Não tem, gente. O VG10 é uma modificação do 440C, que tem basicamente as mesmas características metalúrgicas do 440C, com algumas vantagens, pequenas vantagens num ponto ou no outro, tá? Mas aí nós vamos falar mais sobre ele então. Pois bem, já tirado esse bode da sala, pessoal achando, o VG10 é muito superior ao 440C, não é. Tá? Começa daí. O VG10 é muito mais fácil ou muito mais difícil de afiar do que o 440C. Não é. O VG10 é muito mais inox do que o... Não é. O VG10 é muito mais resistente à fratura que o 440. Não é. Tá? Então, gente, parem com essas mitificações, com esses devaneios, com esses exageros. É um bom aço para cutelaria, como o 440C e como tantos outros aços. Ele apresenta algumas pequenas vantagens sobre o 440C? Sim, apresenta. Tá? Então, vamos começar a falar um pouco mais sobre ele. Talvez, gente, os três principais diferenciais em termos de composição do VG10 para o 440C sejam o teor de molibdênio, que no VG10 tem 1%, tá? Tem um traço de vanádiozinho ali, mas isso não é diferencial. Principalmente, teor de cobalto. O 440C não tem cobalto. Exatamente. 1,5% de cobalto no VG10 faz diferença para algumas coisas que têm importância no ramo de cutelaria, gente. Tá? Então, é um diferencial. E o outro diferencial, gente, é a quantidade de cromo. Tá? O VG10 tem 15% de cromo.
O 440C em torno de 17, 18% de cromo. Isso dá diferença em algumas coisas, como volume de carboneto e, em conjunção com outros elementos, como o cobalto e principalmente o molibdênio e o vanádio, tamanho desses carbonetos. Então aqui, gente, nós vamos ver, talvez, uma das principais diferenças do VG10 em relação ao 440C. Enquanto o 440C tem uma dureza ótima de trabalho, não é o máximo que ele pode chegar, mas é uma dureza ótima para lâminas, você balanceando retenção de fio com robustez, ou seja, resistência à fratura e inoxibilidade. O 440C, gente, trabalha na faixa ótima de 58, 59 RC de dureza. O VG10, graças a essas pequenas modificações na composição, principalmente a ele ter um volume um pouco menor de carbonetos de cromo, e esses carbonetos serem um pouco menores que os do 440C, ele tem capacidade de trabalho numa faixa de dureza mais alta, tá? Ou seja, a faixa de dureza que o VG10 trabalha bem varia aí entre 60 e 62 RC. Cabral, explica esse trabalha bem. Gente, olha, todo mundo sabe que a dureza da matriz do aço, quanto mais dura a matriz, você melhora um pouco a retenção de fio. Por quê? Nos aços com maior retenção de fio, eles são muito ricos em carbonetos. E os que têm maior retenção de fio são muito ricos em carbonetos muito duros. Basicamente, hoje em dia, o carro-chefe disso é o vanádio, tá? No VG10, o vanádio está numa porção muito pequena, um traço, 0,2%. Então ele não contribui na retenção de fio? Desse ponto de vista do carboneto de vanádio resistir ao desgaste, não. Ele contribui diminuindo o grão da matriz, tá? Tornando o grão da matriz menor, e o molibdênio, que está ali em 1%, ajuda na inoxibilidade, porque os carbonetos de molibdênio também não... Boa parte do molibdênio vai estar em solução, então os carbonetos não vão contribuir tanto para a retenção de fio. Alguma coisa vai formar carbeto, principalmente carbeto conjugado com cromo, que é mais duro que o carbeto de cromo. Mas o molibdênio também vai ajudar na inoxibilidade. E o fato dele ter menos cromo vai fazer com que ele forme menos carbonetos de cromo e que esses carbonetos, em conjunção, ou por causa da conjunção dessa menor quantidade de cromo, ou seja, uma relação melhor, entre aspas, de cromo-carbono, eles vão ser menores e mais bem distribuídos na matriz. Por isso, basicamente, o VG10 é capaz de trabalhar bem, digamos, igual ao 440C, numa faixa de dureza mais alta, ali na faixa 60, 62, tá? Então, isso é uma grande vantagem. Mas o VG10 tem toda essa vantagem, assim, a Spyderco usa o VG10 porque ele é um aço excepcional, ao contrário do 440C. Não é isso, gente. Ela usa porque, primeiro, ela percebeu que manufaturar seus carros-chefes em dura e délica no Japão, onde é produzido o VG10, sairia mais barato do que manufaturar esses mesmos canivetes nos Estados Unidos num aço 440C, por exemplo.
Então, fabricando no Japão, ela tem um custo de manufatura melhor, porque ela não precisa importar o aço já é japonês. Ela tem a possibilidade de produzir uma lâmina um pouco mais dura, o que sempre atrai o consumidor, porque você, desse ponto de vista da matriz, você aumenta a retenção de fio, sem aumentar a friabilidade da lâmina, ou seja, sem tornar essa lâmina menos robusta ou mais susceptível à fratura. Também uma coisa que tem a ver com isso, uma lâmina mais dura, porém que vai ter a mesma susceptibilidade de microdentes que um 440C numa dureza mais baixa. Então tudo isso é vantagem metalúrgica do ponto de vista de uma lâmina de corte, tá, gente? Isso é vantagem. E o VG10 ele é muito mais inox do que o 440C? Não, gente. Se o 440C tem 7 de inoxibilidade, o VG10 tem 7,5. É uma vantagem, tá? Concordamos que é uma vantagem. Se você associa, e olha que o 440C já é considerado uma ótima tolerância à oxidação. Se você combina isso com uma lâmina polida, você tem o melhor dos mundos. Você tem um aço com boa tolerância à oxidação e o acabamento da lâmina favorece essa resistência à oxidação. Você potencializa essa resistência à oxidação. Mas, por exemplo, um VG10 com 61 de dureza vai ter, digamos aí, naquela tabela que eu citei do aço 440C, da tabela de valência 10 que o Larry estabeleceu a conversão para ficar fácil de todo mundo entender os números, se o 440C com 58, 59 tem uma tolerância à fratura de 4,5, o VG10 com 61 tem 5. Cabral, não é muita diferença. Não é, mas se você pensar que o 104110, 104116, que é o aço usado pela Victorinox na quase totalidade de suas lâminas, com 56 só de dureza, tem uma robustez de 6. Um ponto acima que o VG10 com 61, tá? Então, esse é um fator que você tem que pensar, tá? Ou seja, não é só o fator da lâmina não quebrar, é que a susceptibilidade de uma lâmina em VG10 com 61 de dar microdentes é pouca coisa menor do que uma lâmina Victorinox em 104110 com 56 RC, tá? São detalhes que a maioria das pessoas não param para pensar. E a tolerância do VG10 à oxidação, a resistência dele à oxidação, é assim essa coisa maravilhosa? Não, gente. Ele é pouca coisa superior que o 440C, como nós já vimos, é pouca coisa, ou quase a mesma coisa de um 420 HC com 59 RC, tá? É um tico melhor do que o S30V, que já é um pouco melhor do que o 440C, tá? E vai ficar aí basicamente a mesma coisa do 420. Cabral, mas como é que pode ser basicamente a mesma coisa do 420? Simples, gente. O 420 tem pouco carbono para formar carboneto, mas em contrapartida também tem pouco cromo na matriz. Então ele tira muito pouco cromo e sobra basicamente a mesma quantidade de cromo livre que sobra no 420 ou no 420 HC ou mesmo no S30V, é a mesma que sobra no VG10, mesmo o VG10 tendo uma menor
porcentagem de cromo na composição. Então, gente, você não pode só olhar os números da composição, você tem que ver quanto daquele elemento vai realmente entrar na solução da matriz, quanto vai formar carboneto, e aí você vai ter uma ideia melhor das funções dele na matriz do aço. Cabral, mas é aquele elemento que não é tão comum assim em aços, que é o cobalto. Ô, gente, o cobalto, para início de conversa, eu trabalho muito com uma liga cromo-cobalto muito usada para fazer prótese parcial removível, vulgarmente conhecida como ROT, não eu propriamente dito, eu não faço fundição do cobalto, eu mando do cromo-cobalto para a estrutura metálica do ROT, eu mando para o laboratório. E também para a estrutura ou subestrutura de coroas e restaurações em cerâmica. A base é numa liga também de cromo-cobalto. O cromo, gente, na cutelaria, não é tão assim fechado, tão batido o martelo nas funções dele, o cobalto, perdão. Porém, ele é dito que ele, vamos dizer, regulariza a matriz. Em termos práticos, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vai fazer o tratamento térmico da lâmina, o fato de ter cobalto na composição, ele te dá uma margem maior de tolerância nas questões de tempo e temperatura, que vão levar a uma transformação. É a chamada curva TTT do tratamento térmico. Então, o fato da lâmina ter cobalto, principalmente numa quantidade relativamente alta, de 1,5%, que é o caso do VG10, dá uma folga para quem vai fazer o tratamento térmico em alguns deslizes ou alguns protocolos não tão estritos, tá? Isso já é uma vantagem. Mas a principal vantagem que o cobalto dá para uma lâmina de corte, gente, e muita gente já me ouviu comentar isso, por exemplo, o Cabral, pessoalmente, não gosta de lâminas revestidas, tá? Ou seja, lâmina com pintura, lâmina com nitrete de titânio, lâmina com DLC. Uai, Cabral, mas esses revestimentos normalmente aumentam a resistência a risco, aumentam a resistência à oxidação. Por que você não gosta? Por um motivo muito simples, gente. Os melhores revestimentos, como nitrete de titânio, como DLC e outros mais, para terem uma aplicação e uma adesividade efetiva ao aço da lâmina, eles precisam de uma temperatura mais elevada, sendo os melhores aí na média de 200 graus e depende de tempo. E o que isso faz? Exatamente o que os amigos pensaram. Na maioria dos casos, diminui um pouco a dureza da lâmina, porque, na verdade, é uma têmpera, gente, que está sendo dado ali. Têmpera que nós brasileiros chamamos, revenimento, né? Então, tecnicamente, você está baixando um pouco a dureza daquela lâmina. Então, na verdade, se você tem duas lâminas exatamente iguais, uma sem revestimento e uma com revestimento superficial, a que tem revestimento superficial tende a ter dureza de 1 a 2, dependendo do caso, a 3 pontos menor do que a lâmina que não tem revestimento. Isso, para mim, é um fator que sempre que foi possível me fez evitar lâmina com revestimento. Uai, Cabral, mas então o cobalto dá só essa vantagem? Não. Tem uma outra vantagem associada ao cobalto, gente. E por que ele dá essa vantagem? O cobalto na matriz do aço, quando ele vai ser feito o tratamento térmico, faz com que o aço resista à têmpera. Ou seja, quando eu falo têmpera aqui, eu estou me referindo ao que nós chamamos de revenimento.
Ou seja, você dá uma temperatura relativamente mais baixa do que a temperatura de austenização, relativamente não, na maioria dos casos, bem mais baixa do que a temperatura de austenização, para baixar a dureza desse aço, tá? Porque todo mundo sabe que na dureza máxima todo aço fica mais quebradiço. É sempre proporcional às características daquele aço, tá? Vamos deixar isso claro, senão todo mundo vai achar, todo mundo não, perdão, alguns vão achar que todo aço fica quebradiço do mesmo jeito com a dureza máxima. Não é verdade isso não. Mas então, gente, o cobalto dá essa resistência, ou seja, resistência no conceito de resistir ao abaixamento da dureza durante a têmpera. Ou seja, ele segura a matriz para ela não baixar tanto a dureza. O que faz com que o VG10, gente, seja um aço muito bom para lâminas revestidas, como eu acabei de falar, mas tem um outro detalhe para o qual as pessoas não se atentam. E por que você não para pensar que o VG10 é um dos aços mais usados, principalmente na cutelaria japonesa ou na ocidental que procura imitar a japonesa, no chamado sanduíche ou sanmai ou clade de aços. Ou seja, você tem normalmente um VG10 revestido por um outro aço, normalmente 420. Para que isso, Cabral? Para aumentar a resistência à fratura da lâmina. Porque se você tem um aço que é bem mais resistente que o VG10, envolvendo esse VG10 que está só lá no centro da lâmina, e é ele que vai originar o fio, ou seja, ele vai ser mais duro, e o aço externo é mais maleável, essa lâmina como um todo, se o sanmai foi bem feito, porque o que existe de delaminação, ou seja, descolamento da camada externa, normalmente 420, do VG10 é uma enormidade, é só você procurar por aí, tá? Então, o fato do cobalto estar na matriz do VG10, quando você vai fazer o tratamento térmico, você faz baixar ainda mais a dureza do aço externo, que é o 420, e baixa menos a dureza do VG10. Então, na verdade, você tem uma lâmina com maior maleabilidade, maior tolerância à fratura e com um fio mais duro, ou seja, mais resistente ao rolamento e à abrasão. Então vejam a vantagem que o VG10 pode dar pela adição do cobalto. Ele endireita, entre aspas, não é um termo correto, mas vamos dizer, é uma boa equivalência para o que os americanos chamam de straighten, tá? Mas isso não é 100% comprovado. Isso é mais na casa de muita gente defende isso, outros não conseguiram comprovar isso. Mas que o cobalto consegue resistir à têmpera barra revenimento, ou seja, fazer com que a lâmina baixe menos a dureza durante a têmpera, no nosso caso nós chamamos de revenimento, isso é um fato. Então faz do VG10 um aço muito bom para lâmina revestida e lâmina sanmai. Quando você vai ter o melhor dos mundos, você vai ter uma menor dureza do aço externo que está revestindo para dar maleabilidade e uma dureza mais alta, já que ela não baixou tanto, do aço central que é o VG10. Então, gente, basicamente essa é a grande vantagem do VG10. Eu diria que as 3 grandes vantagens são maior espectro de dureza de trabalho, 60, 62, 440C, 58, 59, e o fato de ser um aço mais ideal para lâmina revestida, chamada lâmina tática, ou nem tática, por exemplo. Você quer uma lâmina com maior tolerância à corrosão? Uai, Cabral, mas o VG10 já não tem uma boa? Tem, mas tem gente que acha que tem que ter mais. E o nitreto de titânio e o DLC
conferem uma dureza superficial ainda mais alta à lâmina, ou seja, é uma lâmina que vai tender a riscar bem menos do que se ela não fosse revestida. E no caso de uma lâmina Sanmai, onde você tem um sanduíche de aços com o VG10 no miolo, dando origem ao fio sempre, você tem uma lâmina com maior maleabilidade, porque a camada de aço externo vai ser sensível à têmpera e vai baixar mais a dureza do que o miolo em VG10, que é mais tolerante, mais resistente à têmpera, ou seja, ele briga para não diminuir a dureza, e isso é importante no fio, vai conferir um fio mais duro, tá? Com menor tendência a rolamento e maior retenção de fio. Então, como vocês podem ver, esse aço não é nenhuma mil maravilha, a Spyderco não adotou porque ele é o supra-sumo, não, porque para produzir no Japão uma lâmina um pouco mais dura, muito semelhante a uma lâmina 440C que seria produzida nos Estados Unidos, fica mais barato e talvez a época que eles começaram a fazer a produção no Japão, em Sec City, dos Delica em Endura, gente, eu acho que eu não vou estar sendo muito errado que eles não sabiam dessa vantagem do cobalto na composição para revestimento de lâmina e para fazer Sanmai, tá? Porque isso é uma descoberta que, se não é mais atual, não era muito divulgada. Mas não importa, importa é que o VG10 tem essas vantagens. Então, o básico desse vídeo, gente, é o que eu comecei a falar no início. Não achem que o VG10 é muito superior como aço para lâmina de corte do que o 440C, gente. Não é. As vantagens dele são marginais, tá? Então, mesmo, por exemplo, numa dureza mais alta, no teste Catra, a resistência à abrasão dele não é muito maior do que o 440C, por quê? O teste Catra é feito com cartões impregnados de sílica e para esse tipo de material abrasivo, se você tem carbonetos maiores, que é o caso do 440C, eles entram em ação mais efetivamente do que carbonetos menores, tá? É por isso que não tem muita diferença de uma lâmina no teste Catra em 440C com 58, 59 e uma lâmina no teste Catra em VG10 com 60, 61 de dureza, tá? São basicamente muito próximos. Então, não vejam o VG10 como a sétima maravilha do mundo porque a Spyderco usa ou porque é muito usado na cutelaria japonesa. Ele é muito usado na cutelaria japonesa, basicamente por causa do Sanmai, e porque é um equivalente ocidental, um dos que o Japão produz, ao 440C. Tá? Como eu sempre digo, é um bom aço para cutelaria, como todos os aços de grau de cutelaria. E não é muito diferente do 440C, já que o 440C é a base do VG10, é a inspiração do VG10, cujas características metalúrgicas são próximas, excetuando essas pequenas diferenças que eu citei e essas pequenas vantagens. Eu espero que tenha ficado claro para os amigos e que isso ajude os amigos a nortearem a decisão na hora de comprar. Se você avaliar uma lâmina em 440C e uma lâmina em VG10, você vai olhar os seus usos e hábitos e vai ver o que se adequa melhor, o 440C ou o VG10. E aí você vai ponderar a diferença de preço, porque aqui está um detalhe-chave. Normalmente, gente, você vai encontrar lâminas em 440C em preços bem mais acessíveis do que em VG10.
significa que vale a pena você gastar essa diferença do preço daquela lâmina, se ela fosse em 440C, ela sendo em VG10? Não sei. Você sabe dos seus usos e hábitos, e com essas características que eu dei, você pode decidir. E aí você decide se vale a pena esse gap de preço, essa diferença de preço a mais cobrado numa lâmina VG10. Tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.